Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos à última aula do primeiro bimestre, né, da monitoria da disciplina de anestesiologia. Eu sou o Gabriel, o monitor da disciplina, atualmente no sétimo período de odontologia, e o professor titular da disciplina é o Dr. William Eduardo Pirola. Bom, gente, essa última aula ela vai ser sobre fisiologia dos vasos constritores. Então, a gente já falou um pouquinho de vaso constritor, principalmente quando a gente fala de anestesiologia em hipertensos, tá? Bom, É, partindo da fisiologia dos vasoconstritores, a gente já começa aqui falando um pouquinho da introdução, né? Que é o processo de absorção dos vasoconstritores, a gente vai dividir ele em dois processos, em duas partes, né? Que é nada mais nada menos do que na boca e no coração, tá? Bom, a boca, ela vai receber, né, esse vasoconstritor, né? Além disso, ela possui uma construção de rede venosa ali na região que foi injetada essa solução. E após a absorção pelos vasos sanguíneos, ela vai interagir com os receptores cardíacos, tá? Já o coração, né, após ali a interação com os receptores, né, presentes nele, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca. E aqui, gente, a fisiologia básica, né? Então, se a gente tem um aumento da frequência cardíaca, a gente tem aumento da força de contração e consumo de oxigênio pelo miocárdio. E também a gente tem dilatação das artérias coronárias. E se a gente tem uma dilatação, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, né? E também entra naquela questão de aumento do débito cardíaco, enfim, né? Então, a gente vai ter, por conta dos vasos construtores, né? Dessa ação dos vasos construtores, a gente tem aumento do efeito do anestésico, tá? Porque o vaso vai contrair. A gente tem uma redução do fluxo sanguíneo. Com isso, né, com esse aumento do tempo de efeito e essa redução do fluxo sanguíneo, a gente tem um maior tempo de ação dos sais anestésicos e a gente tem também, consequentemente, uma menor toxicidade sistêmica, tá? Porque a gente tem menos sangue ali circulando, tá? Na região desejada. Para falar dos vasoconstritores, é muito importante também a gente falar das aminas, principalmente das aminas simpatomiméticas, tá? Então, as aminas simpatomiméticas são substâncias que estimulam o sistema nervoso simpático, mimetizando a ação das catecolaminas. Lembra que a gente falou das catecolaminas, né? Que, de certa forma, elas aumentam em 40 vezes o efeito, porque não é controlado, o corpo produz. E a gente tem principalmente a adrenalina, noradrenalina e a dopamina. Elas podem atuar diretamente nos receptores adrenérgicos alfa e beta, ou indiretamente promovendo a liberação de neurotransmissores ou inibindo sua recaptação ou degradação, tá? Então, a gente tem uma redução da absorção sistêmica e a gente tem o prolongamento do efeito, tá? E as aminas simpatomiméticas, pessoal, elas vão se dividir em três grandes grupos, mas o mais importante para a gente são o grupo das diretas. Então, a gente tem as diretas, as indiretas e as mistas. As diretas, elas vão atuar diretamente nos receptores adrenérgicos, que a gente tem principalmente a adrenalina, a noradrenalina e a fenilefrina, né, os três de interesse pra gente, né, na anestésio odontológica. A gente tem as indiretas, que vão estimular a liberação de catecolaminas endógenas ou inibem sua degradação ou captação, que são as anfetaminas e as tiraminas. E a gente tem as mistas, que possuem ação direta ou indireta, que é o caso da efedrina, tá? Então, pessoal, quando a gente fala das aminosimpatomiméticas, né, a gente fala principalmente, né, dessas versões aqui que são sintéticas, né? Então, com exceção da fenilefrina. Enfim, epinefrina, gente, versão sintética da adrenalina. Norepinefrina, versão sintética da noradrenalina. Corbadrina, versão sintética da levonorefrina. E a fenilefrina, ela vai receber uma classificação diferente, porque ela não baseia diretamente, né, na adrenalina, ela já se baseia na norepinefrina, que já é algo sintético, né? Então, por isso que quando a gente for falar da fenilefrina, a gente vai ver que ela representa 5% do efeito da epinefrina, tá? Então, assim, mas essas são as características quando a gente fala dessas queridas, né? Então, todas essas aqui são as versões sintéticas, essas aqui são as versões normais, com exceção da norepinefrina, tá? Então, aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas, né, à frente, tá? Lembrando que todas são simpatomiméticas, tá?
Então, ó, a epinefrina, ela não é nada mais, nada menos do que a forma sintética da adrenalina, como eu já disse. E quando a gente utiliza epinefrina, a gente tem que ter alguns cuidados com diabéticos e hipertensos, né? E pacientes com infarto agudo do miocárdio, ou IAM, tá? Então, hipertenso sempre respeitar essa quantidade aqui, gente, 0,040 miligramas por sessão, tá? Lembrando que a gente sempre vai utilizar vasoconstritor, tá? Por todos aqueles benefícios de questão de tempo, hemostasia, enfim. Já a norepinefrina é a forma sintética da noradrenalina, né? Então, alguns cuidados que a gente tem quando a gente fala dela é questão de descamação epitelial, necrose tecidual e até mesmo cefaleia intensa, tá? A fenilefrina, que representa a forma sintética da norepinefrina, que a gente tem apenas 5% da ação da epinefrina, né, porque não é um comparativo direto, e sua dosagem é de 1 para 2.500, tá? Já a feripressina, gente, ela não pode ser comparada à epinefrina como as demais, por se tratar de outro tipo de hormônio. Ela vai se basear na vasopressina, tá? Então, ó, ela representa 15% da ação da epinefrina porque, mais uma vez, não é um hormônio direto comparado à adrenalina como as demais, né? Ela não apresenta tantos benefícios. Ela tem relação com a ocitocina, que atua sobre a contração muscular, principalmente músculos lisos como o útero, e não tem um potencial hemostático, tá? Pessoal, e a gente também tem a felipressina, que ela vai receber uma classificação diferente porque ela não é simpatomimética. Ela é um análogo sintético de vasopressina, tá? Classificada como vasoconstritor de ação direta, tá? Então, assim, por isso que a gente vai abordar ela, assim, separadamente aqui, tá? Então, como eu já disse, ela não é simpatomimética, né? Então, ela não pode ser comparada à epinefrina, assim como as demais, também não. E por se tratar ela se trata de outro tipo de hormônio, ela vai se basear na vasopressina, tá? Então ela representa 15% da ação da epinefrina, ela não apresenta tantos benefícios, ela tem relação com a ocitocina, então ela vai atuar sobre a contração muscular, principalmente dos músculos lisos como o útero, e sem potencial hemostático, tá? Ela vai ser a que você vai encontrar lá, principalmente na prilocaína, tá? Que a gente vai utilizar em quem? Isso mesmo, em gestante com diabetes descompensado, tá? Então, essa aqui é a queridinha que a gente, assim, no geral vai tentar evitar em gestante, mas quando ela for uma diabética descompensada, a gente vai ter que lançar a mão dela conforme a literatura, tá? Epinefrina. Gente, epinefrina é a que a gente mais vai utilizar, tá? Mais vai encontrar nos tubetes. Então, ó, a epinefrina ela tem uma íntima relação com a pressão arterial, sendo a dose dependente, sendo esse fato relacionado com dose dependente e como via de administração. Então, assim, se eu aplicar muita dose no local errado, vai culminar no quê? Na toxicidade sistêmica ou toxicidade absoluta, que a gente já conversou bastante, né? Então, tudo isso, né, gente, é questão de dose dependente. Então, quanto maior a dose, maior o risco, e principalmente se a gente aplicar no local errado, tá? Então, ó, a epinefrina, ela vai aumentar a frequência cardíaca. Se ela aumenta a frequência cardíaca, tem um maior débito cardíaco, aumenta o volume sistólico, vai aumentar a demanda de oxigênio e vai aumentar a resistência vascular periférica. Então, aumenta a demanda do órgão, gente, ó. É fisiologia básica, tá? Ó, possui íntima relação com a pressão arterial, sendo dose dependente, né, como a gente já falou. E aqui mais algumas outras características. Então, ó, pequenas doses aplicadas pela via subcutânea pode resultar em pequena ou nenhuma alteração da pressão arterial. Se a gente tem doses elevadas, principalmente aplicadas diretamente no vaso, a gente tem uma brusca elevação da pressão arterial. Que, quanto maior a dose, maior a pressão. Mais uma vez, gente, dose dependente. Se eu apliquei a quantidade errada no lugar errado, eu vou ter problema, tá? Então, a gente sempre tem que respeitar as questões de dosagem. Não podemos esquecer dessas questões de dosagem, pessoal. É importante a gente lembrar desses fatos. O resumo da matéria é isso: você respeitar a dosagem, aplicar no lugar certo, fazer todo o passo a passo adequado, tá? E se atentar às questões de dosagem que a gente tem que respeitar. É o básico.
E além disso, né, ela também tem capacidade de irritar as células do marcapasso cardíaco, resultando em disritmia, tá? São algumas das informações. Bom, gente, essa aula foi bem curtinha, bem prática, porque ela, acho que o William dá ela até junto com a questão de anestesiologia em hipertensos, mas são alguns pontos que a gente tem que frisar sim, tá? Então, ó, sempre lembrar que o vasoconstritor ele vai ser importante, porque ele vai rebater o efeito vasodilatador do anestésico, porque o vasoconstritor ele vai deixar o vaso fechadinho, né? Vai contrair o vaso ali, então vai promover a constrição do vaso, né? Perdão. Então, assim, se a gente tem o menor fluxo sanguíneo, a gente tem o maior tempo de ação, a gente tem uma hemostasia mais adequada, tem essa menor circulação por todo o corpo, então a gente tem só pontos positivos. Bom, esse foi o último conteúdo do primeiro bimestre, tá? Então, assim, a prova ela vai até aqui, até essas 10 aulas. E eu espero que eu tenha muito ajudado vocês, tá? Vou ver se consigo gravar as matérias do segundo bimestre também nesse feriado de carnaval. E no mais, gente, qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tanto aqui, né, nos comentários, quanto no WhatsApp, no privado, no grupo, enfim, tô disposto aí, tá, gente? Muito obrigado mesmo, espero que tenham gostado. E espero que o primeiro bimestre tenha sido muito bom, tá?